Bom dia, caros amigos garimpeiros de Serra Pelada, espalhados por este rico pavilhão brasileiro. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Ataliba Leite, neste 25 de dezembro de 2021, às 10 horas e 48 minutos. Estarei indo diretamente a assuntos graves, complexos, que envolvem a mina de Serra Pelada e o nosso próprio futuro e o futuro de nossas gerações. Por isso não temos motivo para comemorarmos ainda, mas sim precisamos estar muito atentos com golpes por cima de golpes que vivem aplicando no afã de tomar essa rica mina de Serra Pelada da classe. E por essas razões eu quero expor aqui aos senhores, caros amigos, acerca de várias medidas que devem ser tomadas de imediato em Serra Pelada, para que se possa pôr fim, em caráter definitivo, a essa onda de desmandos imoral que vem nos atirando a esta grave crise, historicamente. Bandidos têm se dado bem e a sociedade tem sido vítima, extorquida, espoliada, tripudiada covardemente. É necessário que se dê um basta nisso, para que possamos, assim, começarmos a ter paz e nos alegrarmos diante da grande promessa que Deus tem nos reservado. Então, algumas medidas. Eu enumerei aqui apenas 5 das principais. Primeira, é necessário que seja providenciada a anulação administrativa de todos os atos jurídicos e contratos administrativos ilegais praticados por esta cooperativa distinta de CNPJ distinto ao longo desse tempo. Outra medida que deverá ser tomada. É necessário que seja providenciada imediatamente a declaração de acefalia administrativa e do Conselho Fiscal desta cooperativa de CNPJ distinto inicial 34, com fundamentação nos crimes perpetrados contra a sociedade garimpeira ao longo do tempo. Outra medida que deverá ser tomada imediatamente: a anulação de todas as decisões de Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, realizada por esta cooperativa, que todos esses atos sejam desarquivados e cancelados em caráter definitivo lá na Junta Comercial do Pará, JUSEPA. Outro ato que deverá ser providenciado de imediato: que seja feita a suspensão, promovida, a suspensão dos direitos estatutários dos organizadores, aqueles diretores que promoveram essas despesas, diretores, administradores, ordenadores de despesas e conselheiros fiscais solidários aos crimes comprovados contra a sociedade garimpeira de Serra Pelada na forma da lei. E devido ao alto grau de periculosidade praticado dentro desta cooperativa distinta Comigás CNPJ 34, faço questão de frisar novamente que seja imediatamente promovida a declaração de acefalia administrativa da mesma. Caros amigos, eu deixo no ar a pergunta que não quer calar e algumas exposições de motivo para que vocês entendam o grau da bandidagem a qual temos sido expostos. Eu pergunto a vocês: por que será que somente enganadores históricos dos garimpeiros de Serra Pelada defendem fervorosamente esta sigla distinta? Pois é, meus amigos. Eu lhes pergunto mais. Eu gostaria de saber dos senhores se de fato, em algum momento, os senhores autorizaram ou aprovaram em Assembleia a criação, integralização de quotas parte em Assembleia Geral na forma da lei legalmente, e depois essas cotas partes irem 75% para Colossos
e mais 20%, 25% para SPCDM. Meus amigos, eu tenho o relatório do Ministério Público do Pará que esclarece tudo isso. Eu vou botar alguns tópicos dele aí em forma de imagem para que vocês vejam. Porque no relatório do Ministério Público do Pará, cita que dos 25% das tais cotas partes transferidas para a SPCDM, 7% foi transferido para a Comigasp. Vocês autorizaram isso também, sociedade? Será que não é por isso essa briga louca, desenfreada, para tomarem as rédeas da Comigasp? O próprio ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele declarou que em Serra Pelada não tem briga por minério, não, e sim por poder dentro desta cooperativa. Meus amigos, cuidado. Por que será que isso não consta nas atas arquivadas na Jusepa? Questionem. Pois é, meus caros. Em conformidade com o relatório do Ministério Público do Pará, ficou restando apenas 18% dessas tais cota-parte para ratear entre os 45.870 garimpeiros de Serra Pelada. E assim sendo, temos uma mina avaliada em trilhões de reais, mas na verdade nesses termos não temos nada. Enfiar o engodo chamado Colossus, SPCDM, Comigasp, CNPJ distinto, uma falsa mutação. Mutação, porque não houve um ato de incorporação. A própria Jusepa emitiu declaração sobre isso, e eu tenho, já coloquei aí. E assim, a classe tem sido enganada no relatório da Colossus de maneira vil e covarde, porque o relatório oficial da Colossus, que nós temos em mãos, já coloquei nas redes, declara que só tem 33 toneladas de ouro, 6,8 toneladas de platina, 10,6 toneladas de paládio, mas na verdade, de acordo com o parecer do próprio Ministério Público do Pará, e o próprio relatório que a Vale do Rio Doce fez, depois de 56 quilômetros de sondagens entre 1994 e 96, amparada pela carta de intenções assinada entre Curió e seus denodados e Vale do Rio Doce, Docigel, informa que existem 4 milhões de toneladas de minérios em Serra Pelada. Olha, o relatório do Ministério Público do Pará está aqui na minha mão, já li, já mostrei isso para vocês, mas estou reiterando para vocês abrir seus olhos. Para encerrar, eu vou fazer mais uma pergunta aos senhores. Eu pergunto aos senhores, em algum momento os senhores aprovarem em Assembleia Geral a transferência de seu patrimônio para Colossus, 75%, mais 25% para a SPCDM? Por acaso os senhores autorizaram transferir desses 25% mais 7% para a Comigasp? Para que restem apenas 18% para os garimpeiros, de um total de 33 toneladas de ouro apenas, para dividir tudo isso para 45.870 garimpeiros? Sendo que a reserva é de 4,5 milhões de toneladas de minério. E aí, vão se agarrar a esse Titanic naufragando? Pois é, meus amigos. Se assim não ocorreu, todos os atos praticados pelos gestores do Lobão são imorais. Vou só recordar vocês um pouco do que é o cúmulo do estelionato. Citei aí algumas provas com base em fatos oficiais, que é o relatório do próprio Ministério Público do Pará. Ainda dizem que o Ataliba Leite é mentiroso. Acorda, povo. Não esqueça que o parecer da Advocacia Geral da União, do Ministério de Minas e Energia, com assinatura eletrônica do próprio almirante Bento de Albuquerque Leite e da própria Agência Nacional de Mineração, que já foi para a presidência da República. Tem uns vermes aí que tentam desqualificar a verdade. Abram seus olhos. Não esqueçam que nesses termos, o relatório da Vale do Rio Doce está amparado
no processo administrativo DNPM 850-425-90. Ela é proprietária dele. De tabela, é proprietária da Comigás CNPJ distinto, de número 34.878.587 de ré 58. Assim como também a Vale do Rio Doce declara no seu relatório de prospecção de 94 a 98, que afirma ter 4,5 milhões de toneladas de minério, depois de cavar 56 quilômetros, é como daqui 6 quilômetros depois de Curionópolis, indo para Paraupeba, para você ter uma noção. Somente nós não temos acesso a essas informações. Então, caros amigos, este processo que a Comigás, com CNPJ distinto, requereu junto ao DNPM, é que deu origem ao alvará de pesquisa número 1485 de 2007, que posteriormente se tornou a portaria de lavra número 514 de 2010, sob suspeição, que o próprio ministro tampão Márcio Zimmermann fez questão de declarar isso, mas sucumbiu ao grupo da bancada da lama, do Cartel Mundial da Mineração, e assim a carta de intenções foi o trampolim usado para dar o golpe de misericórdia na classe. Abram seus olhos. Cujos termos da carta de intenções assinada entre a Comigás CNPJ distinto e a Docigel, que é uma subsidiária da Vale do Rio Doce, encabeçados então por Coronel Curió e seus cupichas. Isso ocorreu dentro do Comando Militar do Exército em Marabá, 23ª Brigada, para azar desses velhacos, diante de 2 oficiais graduados do Exército, quer dizer, não tem volta. Onde a própria Comigás assina, se comprometendo a abrir mão de ingressar na justiça contra a Vale do Rio Doce a qualquer tempo. Ô, cacetada! É justamente por isso que, no dia seguinte, no ano de 1994, a Vale do Rio Doce ingressou em Serra Pelada e ficou à vontade até os dias de hoje através de seus agentes laranja, os famosos X9, os tais paladinos da injustiça, enganadores da boa-fé das pessoas, querem enfiar de goela abaixo esse engano para te devorar, cidadão. Abra seus olhos. O gajão deles é desqualificar o que o Talibã apresenta com provas documentais. E eles rosnam aí nas redes sociais, mas não apresenta prova nenhuma dos seus ruivados. Cuidado, garimpeiros. Abra os seus olhos. E não esqueça de que a Vale do Rio Doce, no seu relatório, além de se amparar num processo administrativo em cima de um CNPJ falso, que caracteriza crime de estelionato, esbulho possessório, formação de quadrilha e órgãos públicos envolvidos no mesmo, caracteriza crime de prevaricação. Ainda tem mais o outro processo 813.687 de 1969, da mineradora Xingu, dos guerrilheiros da guerrilha do Araguaia, coisas graves que estão em oculto. Não se esqueça, então, que a mina de Serra Pelada está fora justamente desse decreto que resultou no decreto de lavra 74.509 de 1974, que é o decreto que a Vale se ampara, 813.687-69. E por isso a Vale do Rio Doce foi condenada na 4ª Vara Federal em Brasília. Processo 433-86, convertido pelo 86-24150 da 4ª Vara Federal em Brasília, cuja juíza federal, doutora Selene, abra os seus olhos e saiam deste barco furado. Volte para suas origens, só não precisa temer quem não deve. Quem tem origens vai sair do barco furado e voltar para o Porto Seguro, sair dessa podridão toda, que dentro em breve será decretada a cefalia e extinção de todos os atos dessa coja. E eles deverão ser presos, colocados em quarentena. E os implicados responderão criminalmente e indenizarão as famílias e aos garimpeiros que têm sido vítimas deste golpe imoral, truculento. Uma sociedade de terceira idade amparada por leis que forçam os processos a andarem rápido. Sabe por que esses processos não andam? É porque eles estão esperando a sociedade morrer gradativamente. Ou então eles querem dar o golpe de misericórdia no Pará e oferecer a vocês promessas vãs que não serão honradas, porque são bandidos. E assim
querem se livrar de cadeia às custas da miséria da classe garimpeira. Abram seus olhos e saiam desse Titanic. Isso aí é uma casa de contenda, é uma casa de Irene. Tem gente que entra e tem gente que sai, somente caçando meio de devorar uma classe de cidadão de bem. Por isso, autoriza a migrar este áudio sem restrição a Taliba Leite, Serra Pelada, 11 horas e 3 minutos do dia 25 de dezembro de 2021. Vai abaixo alguns tópicos do próprio parecer do Ministério Público do Pará, para que vocês vejam a verdade, embora os vermes digam que o Ataliba mente.